Em um elegante restaurante de luxo no coração de São Paulo, o som dos talheres e das taças se misturava a risadas contidas e murmúrios de negócios. As luzes douradas refletiam nos espelhos, criando um brilho quase teatral. Era uma noite de celebração para o jovem e confiante CEO Eduardo Farias, que brindava com seus diretores após fechar mais um contrato milionário. Tudo parecia perfeito, até que uma figura simples atravessou as portas de vidro. Laila Nasser, vestindo um vestido modesto e carregando um pequeno cesto de flores, caminhava entre as mesas oferecendo rosas vermelhas. Seu sorriso era discreto, quase tímido, mas havia algo em seu olhar e uma serenidade que contrastava com o luxo ao redor. Alguns clientes aceitaram as flores com simpatia, outros fingiram não vê-la. Mas quando ela se aproximou da mesa de Eduardo, o clima mudou. Ele ergueu os olhos, e com um sorriso sarcástico, perguntou alto o suficiente para todos ouvirem. Você acha mesmo que um lugar como este precisa de flores baratas? O riso ecoou entre seus colegas, e a humilhação foi instantânea. Laila permaneceu imóvel, com a rosa ainda estendida. Seus olhos, porém, não mostravam vergonha, e havia ali uma calma inquietante, como se ela já tivesse enfrentado humilhações maiores e aprendido a não reagir. Um garçom tentou intervir, mas ela apenas agradeceu em voz baixa e se virou para sair. Antes de atravessar a porta, olhou discretamente para uma mesa no canto. Ali, um homem de meia-idade, vestindo uma túnica branca impecável, a observava com interesse. Seus olhos eram atentos, curiosos, e ele murmurou algo em árabe que ninguém entendeu. Eduardo, ainda rindo, não imaginava que aquele momento seria o início de sua maior lição e que a mulher que ele acabará de ridicularizar seria, em breve, a responsável por mudar completamente o destino de sua empresa e de sua própria vida. O murmúrio do restaurante cessou assim que o homem de túnica branca se levantou. O brilho do tecido contrastava com o ambiente moderno, e o silêncio que se formou foi quase palpável. Sheikh Khalid Al-Salim, um dos investidores mais poderosos do Oriente Médio, olhou para Eduardo com expressão fria. Todos sabiam quem ele era, e o convidado mais importante da noite, o homem que poderia selar um acordo milionário com a empresa de Eduardo. Os diretores pararam de sorrir. Eduardo, percebendo o olhar do sheik, tentou disfarçar o desconforto. Levantou-se rapidamente, ajeitando o paletó. Foi só uma brincadeira, Sr. Khalid, murmurou, tentando recuperar o controle da situação. Mas o sheik não respondeu. Deu um passo para trás, observando Laila, que ainda segurava a rosa com delicadeza. A tensão era tão intensa que até o som dos copos pareceu desaparecer. Ele respirou fundo, desapontado, e virou-se em direção à porta. Eduardo, suando, insistiu, espere, por favor. Não leve a mal, ela nem deveria estar aqui. É só uma. Antes que ele terminasse a frase, Laila falou. Sua voz foi baixa, firme, e em árabe puro. A generosidade revela o coração de um homem, não o peso de sua fortuna. O som daquelas palavras pareceu ecoar nas paredes do restaurante. Ninguém entendeu o que ela dissera, mas o efeito foi imediato. O sheik parou, surpreso. Virou-se lentamente, encarando-a com um olhar de admiração e curiosidade. Um leve sorriso se formou em seu rosto, e seus olhos brilharam como se tivessem reconhecido algo perdido há muito tempo. Eduardo, confuso, observava a cena sem entender o que acontecia. O sheik apenas assentiu respeitosamente para Laila e, antes de sair, disse algo em árabe que fez com que ela sorrisse de volta, em um sorriso sereno, quase misterioso. O silêncio voltou, denso. Quando a porta se fechou, Eduardo percebeu que o contrato mais importante de sua carreira acabava de escapar, e por causa de uma simples vendedora de flores que falava a língua do deserto com a voz da verdade.
O pequeno quarto de Laila era simples, mas cheio de memórias. Livros antigos, fotografias amareladas e um velho tapete libanês cobriam o chão gasto. Na parede, uma foto emoldurada mostrava um homem sorridente de terno claro ao lado de uma mulher de olhos gentis e seus pais. Seu pai, Nabil Nasser, havia sido diplomata do Líbano no Brasil, sua mãe, Helena, uma professora de literatura. Laila herdara dela o amor pelas palavras e dele a fluência em árabe e o respeito por todas as culturas. Mas tudo mudará anos antes, quando um acidente de carro tirou a vida de seus pais e deixou Laila sozinha. O consulado libanês prometera apoio, mas as burocracias engoliram qualquer ajuda. A herança nunca chegou, e a jovem, sem família próxima, precisou sobreviver vendendo flores nas ruas de São Paulo. Mesmo assim, sua educação refinada e sua calma a destacavam de qualquer vendedora comum. Certa tarde, ao final do dia, Laila caminhava pelo bairro com seu cesto quase vazio quando ouviu uma voz familiar. Laila? É você mesmo? Ela se virou e sorriu ao ver Rafael Torres, um antigo amigo de infância, agora dono de uma pequena floricultura. Ele a convidou para tomar um café e ouvir sua proposta. Tenho um emprego para você, algo melhor do que ficar andando por aí. Você é inteligente, fala várias línguas, podia me ajudar na loja, cuidar dos pedidos internacionais. Laila agradeceu, mas recusou com gentileza. Não posso, Rafael. Ainda não. Ele insistiu, sem entender o motivo. Por que continuar nessa vida difícil, Laila? Ela desviou o olhar. Porque é o único jeito de me manter perto do que perdi. Rafael a observou em silêncio. Havia algo não dito ali e uma ferida aberta que ela mantinha escondida sob o perfume das flores. E enquanto a cidade se iluminava ao entardecer, Laila seguia pelas calçadas com o cesto na mão, tentando, a cada rosa vendida, não deixar que o passado a alcançasse. A manhã começou tensa na sede da Farias Group, o império construído pelo avô de Eduardo. A notícia de que o Sheik Khalid Al-Salim havia cancelado o contrato espalhou-se como fogo. O valor perdido era incalculável, e mais pior do que isso era o dano à imagem da empresa. Na reunião de emergência, os diretores o encaravam em silêncio pesado, e cada palavra soava como julgamento. Você conseguiu ofender o investidor mais importante do trimestre, disse um dos conselheiros, sem disfarçar o desprezo. Sua atitude impulsiva está custando caro. Eduardo, tenso, mantinha o olhar fixo na mesa. O orgulho que antes o sustentava agora o sufocava. Quando a reunião terminou, ele se trancou no escritório, a mente girando entre raiva e arrependimento. Foi então que Camila Duarte, sua assessora de confiança, entrou sem bater. Eduardo, você precisa parar de fingir que nada aconteceu. O problema não é o contrato, é o jeito como você trata as pessoas. Ele respondeu com frieza, você está aqui para trabalhar, não para me dar lições. Mas Camila não se intimidou. Talvez seja por isso que todos têm medo de você. E por isso você está perdendo tudo. Suas palavras ficaram ecoando depois que ela saiu. Eduardo respirou fundo e decidiu procurar o Sheik. Ligou para todos os contatos, enviou e-mails, pediu ajuda a intermediários e sem resposta. O silêncio de Khalid era absoluto. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo se sentiu pequeno. Enquanto isso, a vida seguia em outro ritmo no restaurante onde tudo começara. Laila voltará ali, agora ajudando o dono, Sr. Mateus, a decorar o salão com flores frescas e arranjos delicados. Ela sorria discretamente, alheia às manchetes que falavam sobre a queda do grande CEO. No final da tarde, o destino começou a se mover de novo, e o carro de Eduardo estacionou em frente ao mesmo restaurante.
Ele não sabia o motivo exato de estar ali, apenas sentia que precisava voltar ao lugar onde tudo começara, sem imaginar quem o esperava do outro lado da porta. O relógio marcava quase 7 da noite quando Sheikh Khalid Al-Salim entrou novamente no restaurante onde tudo havia começado. O ambiente estava silencioso, apenas o som de talheres e o murmúrio de conversas discretas enchiam o ar. O gerente, surpreso, correu para recebê-lo com o máximo de cortesia. Sem perder tempo, o sheik perguntou, em português com forte sotaque: "Quero falar com a mulher que fala com o coração em árabe." Os funcionários se entreolharam sem entender. O gerente, confuso, balbuciou: "O senhor quer dizer, a vendedora de flores?" Khalid assentiu com um leve sorriso. Minutos depois, Eduardo chegou ao local, chamado às pressas por um de seus diretores. Quando viu o sheik sentado à mesma mesa de antes, seu coração disparou. A esperança renasceu, em talvez houvesse uma chance de reparar o erro. Mas a primeira coisa que ouviu do investidor o desarmou completamente. "Chame a moça das flores. Preciso dela para uma reunião importante amanhã. Ela será minha intérprete." Eduardo ficou sem reação. "Laila", murmurou, surpreso. "Mas, ela não trabalha comigo." "Então passe a trabalhar", respondeu o sheik calmamente. Pouco tempo depois, Laila apareceu, vestindo roupas simples, mas limpas e elegantes. O mesmo olhar tranquilo, a mesma postura serena. Ao ver Eduardo, ela hesitou por um instante e não por medo, mas por memória. O silêncio entre eles era denso, quase palpável. No dia seguinte, a reunião começou. Laila sentou-se ao lado do sheik, traduzindo cada palavra com precisão, suavidade e respeito. Eduardo observava, envergonhado por tê-la julgado errado. Cada frase dita por ela em árabe parecia carregar algo além da tradução e uma sensibilidade que tocava até os presentes mais céticos. E pela primeira vez, o olhar de Eduardo mudou. De arrogância, restava apenas um resquício, em seu lugar, crescia uma admiração silenciosa, o início de algo que ele ainda não sabia nomear, mas que o fazia enxergar Laila, e a si mesmo, de um modo completamente diferente. A sala de conferências do Hotel 5 Estrelas estava repleta de executivos, tradutores e assessores. No centro, uma longa mesa de vidro refletia o brilho das luzes douradas. Eduardo, tenso, tentava manter a postura profissional. À sua direita, Sheikh Khalid observava os papéis com calma estratégica. À esquerda, Laila folheava discretamente um caderno de anotações. O ar estava carregado de expectativa. Quando a reunião começou, Eduardo finalmente entendeu a natureza do projeto. Não era sobre petróleo, imóveis ou investimentos tecnológicos, era um programa de apoio a mulheres imigrantes e refugiadas. O sheik planejava financiar centros de acolhimento e capacitação profissional em várias cidades da América do Sul. Eduardo, acostumado a pensar em lucros e números, não soube o que dizer. Laila, porém, compreendeu de imediato o peso daquele projeto. Com voz serena, traduziu as palavras do sheik, acrescentando nuances culturais que tornavam cada frase mais humana. Em certo momento, ela compartilhou brevemente uma lembrança pessoal sobre o que é perder tudo e ainda assim encontrar dignidade nas pequenas coisas. A sala ficou em silêncio. Até os diretores mais céticos pareciam tocados. O sheik a observava com admiração sincera. "Ela entende o que o dinheiro não compra", comentou, olhando para Eduardo. Laila baixou os olhos, constrangida, mas o elogio era genuíno. Do outro lado da mesa, Camila Duarte, a assistente de Eduardo, sentia um desconforto que não conseguia disfarçar. Ver o olhar do chefe fixo em Laila despertava nela um ciúme inesperado e um medo silencioso de perder seu espaço. Ao final da reunião,
Khalid se aproximou de Laila e disse: "Quero que trabalhe diretamente comigo neste projeto." Eduardo ficou imóvel. A ideia de vê-la partir o inquietava, embora não soubesse explicar o motivo. Pela primeira vez, o homem acostumado a controlar tudo percebeu que algo dentro dele estava fora de controle, e esse algo tinha nome, voz suave e olhos que falavam mais do que qualquer tradução. O sol mal havia nascido quando as manchetes começaram a se espalhar pelos portais de notícias. Escândalo no Grupo Farias, antigo caso de corrupção vem à tona. Na redação do Jornal de São Paulo, a repórter Marina Lopes revisava freneticamente os documentos que havia recebido de uma fonte anônima. Entre eles, constava o nome Nabil Nasser e o pai de Laila. Segundo os registros, ele fora demitido há mais de 20 anos da antiga empresa Farias Comércio Internacional, acusado de desviar verbas. Mas algo não batia, e as provas anexadas mostravam que Nabil havia sido inocente, e o verdadeiro responsável era um dos diretores, que agira com a proteção de Roberto Farias, pai de Eduardo. Quando Marina publicou a matéria, o impacto foi devastador. As redes sociais explodiram com críticas, investidores começaram a retirar apoio, e o nome da família Farias virou sinônimo de escândalo. No escritório, Eduardo leu a reportagem em silêncio, o rosto pálido, as mãos tremendo. Cada linha parecia uma sentença. O passado que ele ignorava agora o sufocava. Seu pai, o homem que ele sempre admirara, havia destruído a vida da família de Laila. Horas depois, a notícia chegou até o Sheik Khalid, que ficou em silêncio por longos minutos. Quando falou, sua voz era firme, mas decepcionada. Um homem que constrói riqueza sobre a dor de outro não pode liderar o que nasceu para reparar o mundo. Eduardo tentou se justificar, mas era inútil. O conselho da empresa o pressionou a renunciar imediatamente. Laila, ao saber do ocorrido, correu até ele. Encontrou-o sozinho em sua sala, encarando o retrato do pai na parede. Eduardo, você não sabia. Isso não é culpa sua. Mas ele apenas sorriu, amargo. Talvez não seja culpa, Laila, mas é herança. Quando ela tentou falar, os celulares começaram a tocar e a notícia havia sido confirmada oficialmente. Do lado de fora, câmeras e repórteres cercavam o prédio. O escândalo estava em toda parte, e o nome Farias ruía diante dos olhos de todos. As semanas seguintes foram um colapso silencioso na vida de Eduardo Farias. A renúncia forçada aconteceu diante das câmeras, com o olhar vazio e a voz trêmula. Nenhuma explicação bastava. Os antigos aliados o abandonaram, os conselheiros apagaram o nome dele dos comunicados oficiais, e o edifício que antes carregava seu sobrenome agora parecia um estranho. O Império Farias continuava de pé, mas sem alma, e sem ele. Camila Duarte, tomada pelo remorso, procurou-o várias vezes. Foi ela quem, movida pelo ciúme e o medo de perder espaço, havia deixado escapar a informação que chegou às mãos da jornalista. Agora, cada tentativa de contato era em vão. Eduardo sumira. O apartamento, vazio. O carro, deixado na garagem. Ninguém sabia para onde fora. Enquanto isso, Laila recebeu uma proposta inesperada do Sheik Khalid e liderar um projeto humanitário no Oriente Médio voltado à educação de mulheres refugiadas. Era uma oportunidade de recomeço e, ao mesmo tempo, uma forma de honrar o legado do pai. Ela aceitou, mas no fundo do peito havia um silêncio incômodo, um espaço que nem o sucesso nem o reconhecimento preenchiam. Antes de partir, numa noite fria de outono, Laila caminhou até o restaurante onde tudo havia começado. As luzes estavam mais fracas, o ambiente mais simples. O garçom a reconheceu e sorriu com melancolia.
Ela se aproximou de uma mesa no canto, e a mesma onde o sheik havia se sentado meses antes, e colocou ali uma única rosa vermelha, o símbolo de tudo que viveu e perdeu. O garçom se aproximou e disse, em voz baixa: "Ele esteve aqui, sabe? Sentou nessa mesma mesa. Disse que devia um pedido de desculpas, e depois foi embora. Não contou para onde." Layla ficou imóvel por alguns segundos. Olhou a flor sobre a mesa, respirou fundo e sorriu tristemente. Depois, saiu sem olhar para trás, enquanto, do outro lado do mundo, talvez alguém estivesse tentando florescer de novo no silêncio. O salão de gala do hotel em Dubai era deslumbrante, e lustres de cristal pendiam do teto, refletindo luz dourada sobre centenas de convidados vestidos com elegância. Era a noite de abertura da Conferência Internacional de Desenvolvimento Humano, onde líderes de diversas nações se reuniam para discutir projetos sociais. Layla Nasser, agora coordenadora regional do programa do Sheikh Khalid, observava o salão com um misto de orgulho e solidão. O sucesso havia lhe trazido prestígio, mas não paz. Enquanto ela conversava com representantes de ONGs africanas, uma voz próxima chamou sua atenção, em uma voz que ela conhecia, mesmo sem ouvir há meses. Virou-se lentamente, entre os convidados, avistou Eduardo Farias. Ele estava diferente. O terno ainda bem cortado, mas sem ostentação. O olhar, antes arrogante, agora calmo. E, para a surpresa de Layla, ele falava em árabe, tropeçando em algumas palavras, mas com esforço genuíno. Estava ali como consultor de uma ONG que colaborava com o projeto do Sheikh, ajudando a expandir centros educacionais para mulheres imigrantes. Quando seus olhares se cruzaram, o tempo pareceu parar. Nenhum dos dois sorriu de imediato. O peso do passado pairava entre eles, invisível, mas vivo. Eduardo se aproximou lentamente, hesitante, como quem teme quebrar algo frágil. Layla, eu não sabia que você estaria aqui. Ela o observou por um momento antes de responder, nem eu sabia que ainda nos cruzaríamos. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, foi denso, cheio de lembranças, arrependimentos e algo novo, indefinido. Durante o jantar, sentaram-se à mesma mesa, por acaso ou destino. Eduardo contou sobre o trabalho voluntário, sobre como o Sheikh o havia apoiado depois do escândalo. "Tive que aprender a ouvir, e a começar do zero", disse, olhando-a com sinceridade. Layla, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o ciclo que os unia talvez não tivesse terminado. O passado ainda doía, mas ali, sob as luzes de Dubai, algo leve e silencioso começava a florescer outra vez. O sol nascia sobre o deserto de Dubai, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados. O novo centro educacional para mulheres refugiadas estava quase pronto, em um espaço simples, mas cheio de vida. Layla caminhava pelos corredores recém-pintados, observando as primeiras alunas chegarem com os filhos nos braços, algumas sorrindo timidamente, outras ainda desconfiadas. O som das crianças ecoava entre as paredes claras, como uma promessa de recomeço. Eduardo apareceu logo depois, carregando caixas com livros e material de ensino. O terno caro havia sido substituído por uma camisa leve, as mangas dobradas, o semblante tranquilo. Ele cumprimentava as mulheres com respeito, tentando dizer algumas palavras em árabe, arrancando risadas discretas. Layla o observava de longe, e pela primeira vez não via o homem arrogante do passado, e via alguém transformado pelo tempo e pela culpa, agora movido por compaixão. Sheikh Khalid, de pé à sombra de uma tenda próxima, assistia à cena em silêncio. Um sorriso discreto se formou em seus lábios. Ele sabia que, mais do que reconstruir reputações, aquele projeto estava restaurando almas. Ao cair da tarde, foi realizada uma pequena cerimônia de inauguração. Nada luxuoso,
Apenas um círculo de pessoas e muitas flores simples espalhadas pelo chão. Quando Layla terminou seu discurso de agradecimento, Eduardo se aproximou com um gesto tímido. Em suas mãos, uma rosa vermelha, a mesma flor que um dia simbolizara humilhação, mas que agora trazia outro significado. Não é um pedido de desculpas, disse ele em voz baixa, é um símbolo de recomeço. Layla olhou por um longo momento, e então sorriu em um sorriso verdadeiro, leve, livre de dor. O riso que antes havia sido de arrogância transformou-se em gratidão. Entre flores, areia e sol, o deserto parecia florescer. Não era apenas a terra que renascia, mas duas almas que finalmente encontravam paz, e, com ela, o amor silencioso que nasce do perdão.